Mais uma vez peço desculpas, pessoal. Problema de novo aí, dessa vez um problema na internet aqui, eu consegui estabelecer. Mais uma vez houve um probleminha técnico aqui. Meu celular ele acabou desligando sozinho e também em seguida um probleminha de internet. Hoje está tudo acontecendo, mas não deixaremos de estar fazendo aí essa live comemorativa. Vamos esperar só mais um pouquinho para eu continuar o assunto. Convide o Garcês para a live. Vamos tentar aqui, Evandro. Vamos tentar chamar o Garcês para participar com a gente. Vou tentar aqui. O pessoal está voltando. Lembrando, houve aqui um probleminha técnico de novo. Estamos voltando aqui em definitivo. Eu não estou achando o professor Garcês aqui não. Mas se você conseguir entrar em contato com ele, vai ajudar muito, porque qualquer coisinha que eu faça no Instagram, enquanto a live está acontecendo, acaba derrubando ou pausando a live para vocês. Já temos duas pessoas, que é você e a Lise. A Lise, que é moradora de Campos desde 2014. A Erika Viana também entrou. Erika, a gente teve um probleminha de novo, tá, Erika? Mas dessa vez foi meu celular que deu uma pane aqui. Então, tá faltando mais alguém que estava com a gente? Acho que tinha uns 5 pessoas, né? Quem puder ir colocar a pilha no nosso grupo de monarquistas que temos aí no WhatsApp, tá? Coloquem pilha, porque estamos tentando fazer uma coisa bem legal aqui hoje, atrativa para todo mundo. Hoje é dia 28, aniversário de Campos. Infelizmente aí todo mundo em quarentena por forças maiores, né? Então tá, eu estava falando do Farol de São Tomé, eu vou falar aqui do Farol de São Tomé, porque como eu falei, a Erika também estava falando abaixo, Campos tem muitas curiosidades, né? E o Sr. Garcês, né? O Sr. Garcês é uma pessoa admirável, pelo que você me fala. Vamos ver se a gente consegue até fazer futuramente, quem sabe, alguma live com ele. Então vamos lá, o Farol de São Tomé. O Farol de São Tomé, que acho que todos os campistas já conhecem, que fica aqui no nosso litoral, na nossa única praia que leva o mesmo nome, ele foi oferecido de presente para a Princesa Isabel. Uma das coisas curiosas, né? Vamos ver aqui a data de inauguração dele, eu estou utilizando o computador aqui também para me ajudar. Vamos ver aqui a data. Ele foi erguido em 1882, ou seja, estávamos ali no final do segundo reinado. E ele foi oferecido à Princesa Isabel. Mas tem outras coisas interessantes também, né? Ele foi oferecido como um presente de aniversário à Princesa Isabel, né? E é um ferro especial, resistente à corrosão, e razão até pela qual ele se encontra em bom estado de conservação até hoje, muito por causa do seu material resistente ao tempo. Mas uma coisa interessante é que o Farol de São Tomé, que é um dos símbolos da nossa cidade, ele foi fabricado pela mesma empresa, pela mesma engenharia que projetou a Torre Eiffel, né, lá na França, em Paris. Só que as pessoas não têm noção que esse Farol de São Tomé ele é uma estrutura que veio de fora e construída pela empresa que fez a Torre Eiffel, né, na França. Se não me engano, a Torre Eiffel ela veio depois. O Farol de São Tomé ele é de 1882 e essa mesma empresa viria a fabricar a Torre Eiffel, se não me engano, no ano de 1889, ano, se não me engano, aí das exposições universais que tivemos em Paris. Se não me engano, o nosso Brasil também foi representado nessa conferência, né? Na verdade, nessa conferência que ocorria em vários países em diversos anos, é uma conferência que demonstrava ali a cultura de determinado país, a tecnologia, né? E tudo mais. Tem outras coisas também, até que o Evandro está me lembrando. Tem a ferrovia. Nós temos a Estação Leopoldina, na qual fizemos
fizemos uma visita à Estação Leopoldina durante o nosso ato de panfletagem, se não me engano foi no dia 15 desse mês, e é uma ferrovia bastante importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista do nosso transporte, porque Campos, como eu havia falado nas outras lives, é uma cidade muito grande, é uma cidade que, se não me engano, tem mais de 4.000 quilômetros e tem 14 distritos, né, entre eles o Farol de São Tomé, São Sebastião, temos aí Santa Amaro, são vários distritos que nós temos, né, Goitacazes, o pessoal da Baixada lá, e a ferrovia ela facilitava isso, né. Nós tínhamos aí como viajar através da Estação Leopoldina até o Rio de Janeiro, nós poderíamos ir até Minas, poderíamos ir até Espírito Santo, né? Então era uma coisa, o Brasil na época do Império, principalmente ali no segundo reinado, era um país ligado a trilhos, tá? O país todo era praticamente conectado a trilhos, que formavam verdadeiras artérias, né, dentro do nosso território. Infelizmente, com a República, tivemos aí uma queda impressionante de investimento nessa área de ferrovia. Nos primeiros anos ainda houve algum incentivo, mas passando as primeiras décadas da República, esse tipo de transporte foi sendo esquecido cada vez mais para dar lugar às rodovias, né, aos automóveis. O que acontece é que com o futuro, né, que veio chegando naquela época, o transporte de trem ele foi perdendo espaço para o transporte rodoviário. Então, a partir do momento que, mais aí, digamos, na década de 80 e 90 em Campos, a Leopoldina ela passou a ser desativada. Ou seja, esse patrimônio que tanto serviu a nós campistas, ele foi tirado de nós para se fazer monopólio, né, de empresas de ônibus. E essas empresas se envolveram em problemas com política. Não cabe eu falar aqui agora que vai ser um assunto muito extenso, mas, de grosso modo, mataram a Leopoldina para poder viver aí o transporte rodoviário, que não dá certo. Por que não dá certo? Porque Campos é uma cidade muito grande, né? Então o custo e benefício não são grandes coisas. Por exemplo, para você ir lá para o Farol de São Tomé, são 54 quilômetros, se eu não estou enganado. 54 quilômetros. Então você tem uma empresa que tem poucos ônibus ou poucos carros rodando, ou pode ter até muito. O que você vai gastar de combustível, o que você vai gastar ali de manutenção, né? As estradas também não ajudam, e de tempo para poder fazer isso, isso acaba saindo muito caro para a empresa, acaba saindo um transporte muito precário para os cidadãos que utilizam esse meio de transporte, tendo a ferrovia do lado que podia fazer esse tipo de integração, ou pelo menos entrar em concorrência, né? Eu adoro a concorrência, né? Porque a concorrência ela vai promover aí um esforço de ambos os lados para poderem ganhar a freguesia, né? Tanto o espaço rodoviário quanto o espaço rodoviário. Né? Também temos aí a estátua do índio. A estátua do índio já é uma coisa mais recente em Campos, não é uma coisa tão antiga quanto a Estação Leopoldina, que é do século XIX. A questão do índio, o índio foi sendo esquecido aos poucos. O índio ele ficava ali, para quem não sabe, na entrada da cidade de Campos, na BR-101. Então as pessoas que vinham do Rio, de outras localidades do país, passavam e viam aquele índio. Mas o que quer dizer aquele índio ali? Aquele índio é um símbolo da cidade, é um símbolo dos povos que viveram aqui anteriormente, antes de nós. Então a pessoa chegava e tinha noção, poxa, essa terra aqui era habitada por índios, né, por índios na quais eram os goitacazes, que eram índios ferozes. E, por exemplo, como Chapecó, para quem não conhece lá no sul, era também uma questão indígena, então a cidade até levou o nome dessa questão dos índios. A mesma coisa com Campos. O tempo foi passando, como eu fui falando, as instituições não prezam pelo nosso patrimônio e acabou sendo esquecido. Outra coisa era o chafariz belga. O chafariz belga ali, ele não é da época do Império, ele é bem do início da República, se não me engano, em 1908, 1909, se não me falha a memória. Ele foi trago para cá, é um chafariz modelo, estilo Cristóvão Colombo, que eram chafarizes feitos ali de determinado modo ali, com artesanato, muito parecido no qual o Cristóvão Colombo fazia, né? Vamos dizer assim, quando ele descobria algumas terras, eles faziam lá um chafariz em memória da descoberta e tudo mais, mas num estilo
vamos dizer, Cristóvão Colombo. Eu não entendo muito de questão de arquitetura, artesanato, mas é um marco, né? Ele não é daqui, ele vem da Bélgica e hoje está lá, destruído, né? Mas indo mais a fundo, né, uma coisa que bastante intriga quem é campista há mais tempo que sabe, é que muito perto desse chafariz está ali a Praça São Salvador. A Praça São Salvador é outra praça antiguíssima na cidade. A gente consegue entrar no Google e ver fotos lindas da Praça São Salvador. Essa praça, eu me lembro que eu era mais novo, ela passou ali por obras, né? O pessoal que está chegando agora, estamos aqui, o Alec entrou aqui. Acho que você já estava aqui, Alec. Seja bem-vindo novamente. Estamos falando aqui da cidade de Campos, mas o assunto está aberto. Tá? O pessoal que quiser falar de outros temas, estarei falando. E tem uma surpresinha para vocês, tá? Envolvendo Dom Pedro II. Então, a praça ela foi reformada, se não me engano, agora eu vou dar nome aos bois, na gestão de Rosinha, na prefeita Rosinha Garotinho. Ela fez ali a reforma da Praça São Salvador e mudou radicalmente a paisagem daquela praça. Árvores centenárias foram tiradas dali, né? Destruíram praticamente tudo que tinha nessa praça e refizeram. O problema é que refizeram uma praça estilo de inverno. Campos, em 2012, chegou aí a temperatura máxima de sua história registrada, né, de 41 graus. Imagina você, turista, ou você, campista, você entra naquela praça ali, quer pegar um ar fresco, que vem do Rio Paraíba, que fica bem na frente dessa praça, um sol de 41 graus, onde palmeiras fazem as sombras. Quem sabe as palmeiras elas são árvores gigantes, mas não dão tanta sombra, né? Então você fica lá num piso de mármore, num sol quente de 41 graus, dá para fritar um ovo aí na Praça São Salvador, e fizeram uma praça de inverno nos trópicos. Não dá para entender, né? Então, destruíram tudo. Vou falar do Magnânimo agora. Como eu estava dizendo, Dom Pedro II ele visitou a cidade de Campos. No início ali de seu reinado, em 1840, ele acaba tendo aí a maioridade aprovada e no passar dos anos ele começa a fazer visitas nas províncias. Dom Pedro II era um homem que queria conhecer tudo. Ele tinha consciência que ele era chefe de Estado de um país imenso, de culturas exorbitantes, né? Então ele fazia questão, ele queria pagar pau, ele queria conhecer o país inteirinho. E ele conheceu o país inteirinho como na palma de sua mão, né? Então em 1848 ele vai lá, faz uma visita no norte do Rio, ele vistoria escolas, ele faz vistoria em repartições públicas. Depois ele vai lá para o sul, é onde vai acontecer a história. Ele chega, se não me engano, em Santa Catarina, se não estou enganado. Me perdoem se eu errar o nome da cidade, mas é no sul, se não me engano, em Santa Catarina. Ele chega lá com a pompa toda de gaúcho. As pessoas esperando a majestade, né? Olha, o Confembras de novo, Mateus tem voz de locutor. Quem dera, se eu tivesse voz de locutor, eu estaria aí na Band News. Mas ele chega lá, tudo diferente. As pessoas esperavam no Pedro II chegar lá com uma coroa na cabeça, com aquelas vestes imperiais, com aquele resplendor todo de um imperador. Olha a Érica aí. Érica, show de bola, fique à vontade aqui com a gente. Estamos falando do aniversário de Campos, é outra amiga nossa. E ele chega lá com aquela pompa, sem pompa nenhuma, e o povo fica assim, um povo murcha. Esperava um imperador imponente, brilhando, de cegar os olhos das pessoas. Ele chega com uma cartola na cabeça, com uma casaca com algumas ordens no peito, né, com algumas ordens no peito, e tomando chimarrão. As pessoas ficam assustadas e muita gente até se decepcionou, né, esperavam ele com aquela pompa toda europeia. E ali ele fazia questão de ser uma pessoa simples e se enquadrar às culturas. Ele incorporava as culturas que no Brasil existiam e fazia questão e não tinha vergonha nenhuma de ostentar essa cultura. Ele vai passar ali fazendo vistoria, o Dom Pedro II, em 1848, no sul.
ele vai visitar cemitérios, ele vai visitar arsenais de guerra, né? E o que acontece? Um problema gravíssimo. Seria menos grave, olha só, prestem atenção que eu vou falar aqui agora. Seria menos grave o Dom Pedro II entrar num arsenal de guerra e não encontrar o responsável desse arsenal de guerra? Seria menos grave. Preste atenção. Porque o que aconteceu? Dom Pedro II era um homem extremamente rigoroso em promover a educação do Brasil. Ele era curioso, ele queria participar de tudo. Anotem isso. Ele vai visitar uma escola lá no sul, porque ele estava ansioso, que queria assistir a aula de latim, que estava tendo uma aula de latim lá, nessa determinada escola. Ele já acorda de manhã, daquele jeito todo dele, apressado, de querer conhecer tudo. Ele chega na escola e pergunta, eu não estou vendo ninguém, cadê o professor? O professor não estava lá, os alunos também não estavam lá, e aí o bicho pegou. Vocês estão entendendo agora, né? Dom Pedro II ele tinha essa vaidade com a educação, então ele fez questão de mandar punir o professor foi punido, a instituição tomou uma bela bronca, porque Dom Pedro II chegou e não encontrou professor e alunos dentro de sala de aula. Isso deu um problema enorme no Rio Grande do Sul. Né? No Sul, na verdade, em Santa Catarina. Então as pessoas tinham essa imagem de Dom Pedro II, aquela pessoa que ia em tudo, batia em porta para ver o que estava acontecendo. É a atribuição de um chefe de Estado. Entretanto, tem outra coisa também. Eu falei que ele veio aqui em Campos, não posso deixar de falar de Campos hoje. Ele participou de sarais, de bailes, e ele foi duramente criticado pelas irmãs dele. Estavam, se não me engano, morando na Europa, ou já ali prestes a se casarem. Diziam que ele, o imperador Dom Pedro II, ele não deveria participar desses sarais cívicos, né? Ou seja, de um clube de determinado local, de determinado bairro. E ele fazia questão de ir nesses sarais. Então é uma pessoa, como eu destaquei no simpósio, extremamente simples. Né? Pessoal que está aí, chegou aí Luiz Felipe. Olá, Luiz Felipe, a Érica também apareceu. Vamos deixar aí agora, eu vou dar espaço para vocês. Eu vou ficar quieto agora, dar um tempinho. E vocês deixem aí o seu comentário abaixo para que eu possa estar lendo. Vamos ver quem está aqui com a gente. Luiz Felipe Capa Verde e o professor Evandro Monteiro. Bom, se infelizmente não tiver mais gente, eu vou ser obrigado a encerrar. Mas está entrando algumas pessoas. Monarquisa Sergipe. Olá, Monarquisa Sergipe. Vocês são o que? São o Círculo Monárquico? Se apresentem pra gente. Essa live aqui é comemorativa, em virtude do aniversário de emancipação da cidade de Campos dos Goytacazes, do estado do Rio de Janeiro. Tá? Se apresentem aí, nós estamos abertos. Se vocês quiserem participar com a gente aqui em um vídeo lado a lado aqui, vocês em cima ou embaixo, ou vice-versa, pode solicitar aí, que eu vou estar aceitando vocês aparecerem aqui comigo. Tá? Se quiserem aparecer só para dar um oi e sair, tudo bem. Ou se quiserem ficar com a gente, conversando, tudo bem. Luiz Felipe, estadista e ser humano de alto nível. Dom Pedro II, ele agregava isso. Né? Infelizmente, com a queda da monarquia, nós tivemos aí presidentes que me desanimam até de ler, sabe? Porque se você pegar a história da monarquia no Brasil, a monarquia ela vai começar com uma evolução. Ela começa com uma evolução liberal. Ela aceita perder poderes. E ela se coloca num estado de instituição e acaba sendo também regida por uma Constituição. Então a monarquia nossa era totalmente diferente e marcou uma evolução. Né? Enquanto países iam à contramão, países que eu me refiro aqui na América do Sul, que virou, desculpem aqui o termo, virou uma favela espanhola. Aqui, esses países aqui, Uruguai era mais de responsabilidade nossa, dos portugueses, mas me referindo mais a oeste. Tivemos ali quem? O Chile, o Peru, o Paraguai, né? E infelizmente
virou uma bagunça. Isso por falta de uma centralização, do momento que deveria ter. Né? Monarquiza Sergipe. Estamos em processo de formação, futuramente seremos um círculo monárquico. Tomara. Né? O Brasil ele precisa de mais círculos monárquicos para poder expandir a nossa causa. Professor Capa Verde quer participar da live? Gente, podem participar comigo. Tá? Hoje eu estou sozinho em virtude de um problema técnico, que a nossa amiga Érica Viana não conseguiu entrar na live comigo. Mas quem quiser entrar aqui é só mandar a solicitação. Não tem vergonha de aparecer não, a gente bate uma ideia legal. Tá bom? Vamos lá, estarei lendo. Monarquiza Sergipe. Marcaremos uma live com vocês em breve, através do Alec Mendonça. Por favor, tá? Se sentiremos honrados em estar com vocês, fazendo essa integração, né? Para vocês verem, Sergipe. Eu sou daqui de Campos, do Círculo Monárquico de Campos, e tem lá um movimento em Sergipe, lá no Nordeste do país, participando também da causa que é uma causa nacional. Estarei lendo os comentários. Por favor, se manifestem aí, para que eu esteja lendo os comentários de vocês. Temos 3 pessoas na live, já chegamos. No começo a gente teve 8 pessoas, devido à queda de nossa transmissão, a gente perdeu, eu acho que bastante pessoas que estavam acompanhando com a gente. Enquanto isso, eu vou procurar uma coisa interessante para eu poder falar aqui com vocês. Em breve nós estaremos terminando a live, por causa do limite de tempo. Temos 4 pessoas, lembrando, vocês podem participar com a gente, podem mandar mensagem que estaremos lendo. Sem dúvidas, graças a Deus, a monarquia vem avançando no Nordeste também. Graças a Deus, vamos fomentar esse império aí, vamos restaurar o Império do Brasil e quem sabe teremos aí uma nova sorte no futuro, porque a República, infelizmente, já estamos na 6ª República, né, se não me engano, a 6ª Constituição. Cara, virou uma bagunça. Nosso país, vamos ser sinceros, virou uma bagunça. Né, virou a casa da mãe Joana. Entrava presidente, fazia o que queria. Né, fecha Congresso, abre Congresso, demite STF, rasga a Constituição, faz Constituição. Isso não é postura de um país sério. É postura de um país em colapso. Entendeu? Infelizmente, essa é a nossa história recente. E é por isso que a gente vai buscar no passado as referências. Tivemos referências melhores. Alec Mendonça vem revolucionando Sergipe. Faremos questão aí, então, de fazer uma live com ele para perguntar como é que está a situação no Sergipe, no Nordeste do país. Vamos ler algumas curiosidades aqui de Campos. Eu separei para a gente ver aqui. Podem continuar aí a fazerem os comentários. Monarquiza está participando legal com a gente aqui. Quinta Moeda também, uma bagunça. Exatamente. Exatamente. Como eu falei da Constituição, do nosso Estado ser reformado várias vezes, a moeda também ela sofreu colapso. Isso aí pode ser até tema de uma live nossa, essa instabilidade jurídica e econômica no nosso país. Delcio voltou com a gente. Ô Delcio, fica com a gente aí, deixe seu comentário. Se quiser participar comigo aqui, pode mandar solicitação que eu aceito e você aparece do meu lado aqui. Se o Capa Verde quiser entrar comigo, será um prazer, tá? Eu queria dar espaço para outras pessoas falarem também. Capa Verde continua aí na nossa live. Vamos ver aqui. Capa Verde está aí. Professor Luiz Capa Verde, se quiser entrar aí para falar alguma coisa, o espaço está aberto. Enquanto isso, vou mostrar algumas curiosidades para vocês. Curiosidades.
Opa, vamos ver aqui se o nosso... Vamos ver, eu aceitei a sua solicitação. Vamos ver. Vamos lá. Opa, Tudo bem? Boa noite. tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem. Então, queria te parabenizar por você estar aí fazendo a live. Eu não estou nem preparado, estou aqui na minha cozinha, que estava Tudo no bem? meu sábado, né? Sim. E, poxa vida, né? A gente vê que Campos é um território de uma história belíssima, né? Mas tal como o Brasil está há vários anos de abandono, né? E o que eu gostaria de falar é o seguinte: o que eu já era favorável ao regime monárquico há muito tempo, mas o que me choca é essa semana e semana passada os políticos eles estarem mostrando para a gente todo o cinismo deles, né? Políticos que pareciam que estavam em mandato, mas sem exercer de fato o mandato político, eles estão virando o melhor prefeito do Brasil. Eles são os melhores governadores do Brasil. Uma concorrência, atropelando competência legislativa, entendeu? Então a gente percebe que o pacto federativo, o federalismo, da forma copiada que foi dos Estados Unidos, né? Da forma que o federalismo nosso foi copiado dos Estados Unidos por aqueles que acabaram com o regime monárquico, era melhor ter deixado com os descendentes de Isabel, que a gente estaria mais encaminhado, né, com o parlamento assim, Mais organizado, né? mais organizado. Não, mas era só isso. É. Eu fiquei Mas você é impressionado. professor daqui de Campos? Sou sim, eu sou professor de cursos para concursos aqui na área do direito. Ah, sim. Bom, foi um prazer ter aí o seu comentário, um comentário consistente. Infelizmente, com a queda da monarquia, com o nosso poder de regulação, que era do artigo 98 da Constituição do Império de 1824, que era o poder moderador. A partir do momento que o poder moderador ele foi retirado, as instituições começaram a brigar entre si. Né? No começo da República, o Marechal Floriano, por exemplo, ele pressionava o Congresso, ele pressionava com armas o STF. Então, essa ornamentação jurídica ela foi perdida, podemos dizer, no começo da República. Claro, né? A gente tem aquele caso célebre, né, do STF, que quando o presidente, o macaense de São Paulo, né, o Washington Luiz, ele foi preso Sim. no Forte de Copacabana na época do primeiro golpe. O pessoal fala, a redemocratização não é segunda, gente. A gente já está na segunda. E se a gente não frear os políticos com essa guerra que eles estão fazendo entre o município, o Estado, o governo federal, daqui a pouco nós vamos ter uma terceira redemocratização, entendeu? Então, a gente não tá aprendendo, né? Já aconteceram duas. Então, eu acho que um chefe de Estado, alguém que deu uma mensagem para a nação, né? Diferente do que todas essas mensagens que estão acontecendo, né? Essa guerra de mídia, guerra de todas as mídias, todo mundo está querendo aparecer, né? Quem está falando mais notícias do coronavírus, eu acho que... Eu até vi um post aqui do meu amigo Arthur, que ele estava falando, né, que não sabe mais quem seguir. E o que a gente precisa de paz e tranquilidade, né? Todos nós somos brasileiros e a gente precisa de uma saída mais fraterna, que preserve Exatamente. vidas e que, ao mesmo tempo, a gente tenha um país para depois, né, disso tudo. Então, eu vejo alguns interesses que a gente percebe que são interesses da pessoa, tô te defendendo hoje, mas são políticos que não tinham esse viés populista, então eles passaram a ter de semana passada para agora. Então, fica um negócio meio estranho, né? Fica uma coisa forçada. E uma coisa também que você acabou falando aí, não sei se estou tomando muito seu tempo, mas não. Essa questão toda, no início da República, muitos jornais foram censurados, né? Eu já fiz aqui um documentário, A República da Espada, está disponível no Facebook, porque no Instagram não teve como colocar por causa do tempo,
mas existe, nessa época aí, de algumas revoltas civis, as pessoas eram levadas para a Ilha da Cobra. Não sei se você conhece essa ilha, se não me engano fica no Rio de Janeiro, é uma ilha afastada. E os exilados políticos ou cidadãos que foram jogados para lá. Né? Então, olha o que a República fez. Ela suprimiu, ela tomou um inchaço, ela fez um inchaço de Estado enorme, né? Um poder exacerbado, pegava pessoas e matava. Né? E podia ter Partido Comunista no Brasil, podia ter Partido Nazista, e os monarquistas eles foram jogados na descarga da história. É uma coisa impressionante e não entendo como as pessoas conseguem ver virtude nessa república aí. Com a Constituinte, né, com a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né, teve aquela questão do plebiscito, né? Só que parece, ao que me parece, o STF proibiu a monarquia de fazer a sua propaganda para defender o seu regime, né? Então foi uma questão, foi desleal, porque você concorria com a República, que já era o regime há bastante tempo, transitório, né? Um regime transitório há muito tempo, e você não podia falar quais são os benefícios da monarquia, né? E nós temos vários países na Europa que viraram repúblicas e depois voltaram atrás, né? Então, a questão da Espanha. Eu acho que hoje, se houvesse uma unidade do parlamento e um poder central, a gente teria menos problemas em relação a essa questão de contenção do vírus e tal. Não teria essa guerra que a federação traz, né? Porque a Federação Brasileira, ela tem, além dos estados e do Distrito Federal, tem os municípios. Então parece que todo governante, todo membro, todo chefe do Poder Executivo quer aparecer um pouco. Então, se a gente tivesse um chefe de Estado e um parlamento, seria menos custoso para o brasileiro isso. Teria uma ordem mais central. Com certeza. E sobre essa questão da federação, vale ressaltar que com a instauração da República, com o golpe da República, a federalização não veio. Né? Os estados eles foram convencidos a aceitarem esse novo regime por causa da federalização. O que acontece é que, ao invés de dar mais liberdades a esses estados, como acontece nos Estados Unidos, o chefe de estado lá é o governador da região, né? O chefe de estado é o Trump e o chefe de governo são os governadores de cada estado. Eles têm autonomia lá para fazerem o que bem entenderem. Né? Devido também a grandes coisas que os Estados Unidos têm. Questão de território, cultura pra caramba, que tem lá igual a gente. Então seria melhor deixar cada um lá ter a sua liberdade. O que acontece no Brasil República é enviar interventores. Né? A gente tem uma política grande, marcada na nossa história, de interventores. Presidentes que vão lá, tiram, por exemplo, São Paulo, antes ali do Getúlio Vargas. Deu um problemão, deu morte, deu revolução. Por quê? Getúlio Vargas indicava pessoas de fora, por exemplo, um paraibano para governar São Paulo. Como é que a gente pode falar em federalização com essa política exposta aí na nossa história? Não tem como, né? Porque, principalmente no começo da República, né, a gente teve essa cópia do modelo americano, só que aqui não é Estados Unidos, né? Com todo respeito aos Estados Unidos tal, que tem grande contribuição para essa organização ocidental, mas lá a República ela antecedeu, tal como na Suíça, uma espécie de confederação anterior. Então eram vários estados, né, autônomos que se juntaram por livre e espontânea vontade, né? Aqui já foi diferente. Para formar um conjunto, né? O poder unitário jogou no liquidificador e fez uma questão para tentar imitar aquela república lá. Então foi um negócio muito mal feito, assim, né? O ideal é que o presidente continuasse com o poder unitário, né? E que ele fizesse isso, né? Mas aqui não aconteceu. E a gente está vendo que o modelo está saturado. Todo mundo está vendo no jornal essa briga, essa guerra. Prefeito tentando barrar BR, entrada, né? Entrada de gente no município. Então, coisas que... Aeroportos. Até quem não é advogado sabe que é ilegal, né? Então, é complicado. Exatamente. Né? É isso. Acima de tudo, é inconstitucional o que eles estão querendo fazer aí, privar a liberdade dos cidadãos. Bom, Eu recebi um vídeo, né?
Pode falar. Pode falar. Eu recebi um vídeo, por exemplo, do governador Wilson Witzel, que estava lá autorizando a polícia a anotar a placa das pessoas que quiseram fazer manifestação em carreata para poder multar. Eu não sei a veracidade disso, até que ponto é verdade, mas se for, para mim isso é um abuso. A gente vê algumas coisas na competência municipal legislativa, né? A gente vê questões como o município, né? Essa jabuticaba brasileira, ele possui ordens de competência local, né? Então, por exemplo, se ele organizar o funcionamento de um comércio, é competência do município, todo mundo sabe disso. Uhum. Mas aqui no estado do Rio, o estado do Rio também está organizando a competência do comércio, né? A questão legislativa. Então, você tem um governador determinando qual estabelecimento vai abrir ou não, e você tem cada prefeito, né? Salvo engano, são 90 e poucos municípios, e cada um determinando qual comércio vai abrir ou não, qual espécie. Então, uma bagunça, a gente percebe que o federalismo errou nisso, e a gente tinha que ter, por mais que a ideia da União seja boa ou não, o que a gente precisa agora é de um rumo a ser seguido. Esse conflito federativo não é interessante para ninguém, porque causa preocupação nos cidadãos, no povo. Então, uma coisa também que vou aproveitar para dar uma notícia. A gente estava falando desse, vamos usar palavras certas, essa safadeza que os políticos querem fazer com a gente. Notícia quente. A Câmara de Vereadores de Japeri, no Rio de Janeiro, aumentou o salário dos servidores, eles mesmos aumentaram o salário deles, em meio à pandemia do coronavírus, ou seja, aproveitaram o momento e aumentaram o salário com os olhos fechados da população. Aí foi para 13 mil, eles recebiam 10 mil, foram para 13 mil. Olha só que aumento, um aumento grande, 25%. E na contramão, né, do mundo, porque, ao que tudo indica, no Uruguai, né, que já é a nossa antiga colônia de Sacramento, o Uruguai vai ter uma redução de salário de 5% a 20% de toda a esfera lá, né? Não sei como que é a divisão lá, mas, por exemplo, o parlamento vai ter essa diminuição, o presidente e o funcionarismo público lá, a administração, né? Os órgãos mais importantes. Deixa eu só mudar de lugar aqui. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tem uma dúvida aí, né? Se houvesse uma maior autonomia dos estados, haveria alguma mudança aparente? Bom, responde primeiro e depois eu cumprimento. Eu, pessoalmente, eu sou contra uma autonomia maior dos estados pelo seguinte: os políticos que a gente tem hoje, uma autonomia maior dos estados podia gerar um conflito, circulação de mercadorias essenciais e tal. Então, eu não vejo, por exemplo, todo mundo fala de esquerda e direita. Para mim, minha visão pessoal, esquerda e direita acabou na época de Gorbachev, né? Acabou em 89, acabou em 90. Então, existem políticos e eles querem o poder, né? Alguns têm umas tendências mais neoliberalistas, mas não são em todos os ramos. Alguns gostam de falar mais de economia, mas ele também pode dar um cheque cidadão, por exemplo. Então, ele não segue uma linha. Os políticos brasileiros não têm uma linha total, então, parâmetro. Não são conservadores ou são de esquerda. Não, eles seguem aquilo que eles acham naquele momento. Então, para mim, hoje não existe direita ou esquerda no Brasil. Existem pessoas com tendências mais populistas, né? E existem pessoas com uma economia mais de mercado. Isso aí na área econômica. Então, por exemplo, um político de esquerda ele pode ter uma decisão parecida com um político de direita no Brasil hoje, né? Porque eles não têm essa bandeira, não existe isso no Brasil hoje. Os meios de comunicação tentam colocar isso, mas para mim fica muito claro que não existe isso hoje. Uma coisa também interessante, essa questão do federalismo, isso já foi um problema discutido pessoalmente entre gabinetes e o Dom Pedro II. Sabe qual era a opinião do Dom Pedro II quanto a isso? Pode falar. A opinião dele era a seguinte: ele, como eu disse no começo, não sei se você acompanhou, ele visitou cada pedaço desse país
enquanto ele era imperador. Ele percebeu uma fraqueza enorme na parte da cultura, da educação, né? Para a questão da cultura, ele vai criar ali, vai recriar, vai ressurgir o IHGB, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que vai promover aí, a cultura. Mas a questão política, ele tomou isso como engajação. E quando falavam com ele, e a federação, ele diz claramente, tem uma carta dele, num livro, se não me engano, do Paulo Resulti, ele diz: o brasileiro não está preparado para a federação. Principalmente os políticos locais. Ele dizia, de certo modo até bastante calcativo na situação, que os caras são burros. Isso que quis dizer. Falta educação. Se eu entregar um pedaço de terra para esses caras vão se tornar coronéis. Isso é um perigo para a federação, é um perigo para a unidade territorial. Entendi. Bom, é isso. Mas não quer dizer que ele era contra. Ele disse que a gente não estava preparado, né? E eu acho que ele estava com razão. Bom, dos políticos que apoiaram, né? Os juristas que apoiaram esse golpe republicano se arrependeram disso depois, né? Então a gente percebe que a situação é complicada. Mas eu queria terminar minha participação aqui desejando que toda a nação, mesmo aqueles políticos que querem se aproveitar desse momento para fazer o seu nome e para pensar no momento das eleições municipais ou até das eleições federais, estaduais, né? Que ponham a mão na consciência e percebam que qualquer atitude errada tomada agora pode gerar uma instabilidade muito maior, aliada, né, ao problema dessa síndrome de insuficiência respiratória, né? Que não é uma simples gripe, mas que a gente tem que pensar em tudo, pensar no comércio, pensar na população e que eles sejam mais estadistas. Pensem mais no futuro e menos na próxima eleição. Então, que eles sejam no próprio umbigo, né? Exemplos de políticos que fizeram o que acharam que era certo, né? No momento, por exemplo, eu posso dar o exemplo do Gorbachev. Gorbachev é muito mais famoso fora da Rússia, da União Soviética, do que dentro da própria Rússia, né? Dentro da Rússia, muitos criticam ele até hoje, né? O Putin, tem gente que chama o Putin, né, opositores dele, e chamam ele de o novo czar, né? Porque ele já está há bastante tempo no poder, né? Ele diz que ele não é czar porque ele tem apoio popular, então ele não é czar, né? Então tem essa discussão se a Rússia é uma ditadura ou não. É sério, ele diz que não é czar e outros dizem que ele é czar. E Gorbachev, certo dia, criticou Putin e Putin falou: não, você não pode me criticar porque você levou a gente a uma situação de fome, de economia e tal. Então, ele é muito mais famoso fora da Rússia, né, pelo que ele conseguiu do que propriamente dentro. Acabar com a Guerra Fria dentro da Rússia. Mas é isso que eu queria. Eu queria alguém mais estadista, que por mais que não ficasse claro que, por exemplo, manchasse a imagem, não conseguisse se reeleger, né? Algum político que fizesse isso mais, mas que fizesse um bem para a população, que daqui a 5, 10, 15 anos a gente possa reconhecer isso. Então é isso que eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já respondeu, porque eu queria encerrar o vídeo perguntando qual é a campus que você quer para o futuro, que nem aquela emissora faz, né? Acho que você já respondeu, né? Eu quero uma campus, sim, que a gente tem o nosso amigo Marlon aí também, outros amigos chegaram, Marlon, político por natureza. Eu quero isso, eu quero aquele que saiba que nem sempre dar o que a população quer naquele momento imediato é o que a população necessita, entendeu? Então, às vezes, um remédio amargo, não estou falando de nada, se é econômico ou não, se é político, mas é pensar além da primeira página, pensar na segunda, na terceira, e sempre no bem do povo, sabe? E não na promoção pessoal. É isso que eu quero para Campos, é isso que eu quero para o Estado do Rio, é isso que eu quero para o Brasil. Tá bom? Exatamente. Eu agradeço muito a sua participação, o Círculo Monárquico. Agradece a sua participação. Eu não sei se você está no nosso grupo no WhatsApp. Qualquer coisa, você procura o professor Evandro, que ele vai te passar toda a orientação para a gente ficar mais perto aí um do outro, tá bom? Tá bom, então. Até mais. Um abraço.
Um Obrigado. abraço. Tchau. Então, pessoal, esse aí foi mais uma pessoa que aceitou participar, uma excelente, né, entrevista, pessoas dando pontos de vista diferentes, né, e isso que eu quero promover aqui hoje com vocês, utilizando o Círculo Monarca de Campos. Tá? Mais alguém quer entrar com a gente? Tem vários professores aí, eu perdi muita coisa aqui, tem gente aqui, tem muita gente entrando, o professor Alexandre Magno, seja bem-vindo, professor, aniversário de Campos hoje. Délcio, vamos lá, Délcio. Se a República aumentar o nível de educação do Brasil, nós continuaríamos no mesmo patamar ou iremos elevar? Se eles, olha, o Delcio, se eles aumentarem o nível de inteligência do brasileiro, de educação, vamos dizer assim, certamente a República seria destruída. Seria um tiro no pé. Porque a partir do momento que as pessoas tomarem consciência de onde que elas vêm, elas saberão certamente para onde vão, né? E perceberão que o caminho foi tragado, o caminho foi desviado da nação. E o caminho é mantermos como monarquia constitucional a única forma de governo que deu certo no Brasil. Tem mais perguntas? Vamos lá, o professor Alexandre Magno aí. Muito obrigado. Felipe Guimarães, pessoal aí, pode deixar suas perguntas. Inclusive aí, uma excelente colocação do nosso amigo que esteve aqui com a gente aqui agora, o nosso professor. Flávio Barreto também está aqui, Delta Guiar, né? Entrou aqui também uma loja. Muita gente entrou aqui. Né? A Romênia está restaurando a monarquia Alec Góes, né? Eu não estou sabendo. Se você quiser falar aqui com a gente, ou quiser escrever, tanto faz. Tá? O canal está aberto aqui para quem quiser, quiser participar com a gente. O professor Alexandre Magno, se quiser, pode falar da parte constitucional. O Evandro fez um convite para você, professor. Se quiser participar do evento com a gente, palestrar, o senhor tem engajamento, o senhor tem condições de fazer uma palestra com a gente. A gente aprendeu muito com você aqui. Continue nos acompanhando, se for possível. Paulo Marcos voltou aí, deu uma saidinha, voltou. Olá, Paulo Marcos. Eu ia ler alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está falando de Campos, né, por causa do aniversário da cidade. E deixa eu ler mais um comentário aqui. E há uma polêmica que uma vez discute com o professor de quem seria o verdadeiro patrono da educação, seria Dom Pedro II Paulo Freire. Olha, me dá dor de cabeça quando eu lembro que o nosso patrono, acho que não é mais, alguém tirou, não é possível. Seja o Paulo Freire, um homem que não conseguiu nem educar a mulher dele. Como é que um cara desse engajamento pode ser um patrono? Se não educa nem quem está na casa dele, vai educar a nação? Vai ser referência de educação para a nação? Pelo amor de Deus. Ou do Pedro II, ou a Leopoldina, ou a Princesa Isabel, ou melhor ainda, o José Bonifácio. São pessoas que realmente lutaram, de certa forma, pela educação do país. Vamos ver aqui algumas curiosidades de Campos. Vocês podem continuar se manifestando aí. Há 1.500 anos, a região era habitada pelo índio Boitacá, índio que dá o nome à nossa cidade, que era cabeludo, alto e bravo, difíceis de serem domesticados. Houve uma grande chacina pelos colonizadores que contaminaram os índios com roupas infectadas de varíola. Para quem não sabe, nosso município ele teve a participação dos índios, né, como em boa parte do território brasileiro. Mas nossos índios eles eram mais perigosos, não aceitavam muita conversa, não. Deixa eu pegar só mais uma informação. Capitanias do Brasil. Quero ver só uma informação para passar para vocês. A gente sabe que nesse período colonial, como é chamado, o país foi dividido em capitanias hereditárias. E a nossa capitania era do... Vamos lá. Vamos ver. Eu esqueci. Alguma coisa a ver com Góis. Pero de Góis.
Esse capitão que recebeu esse pedaço de terra, que compreendia mais ou menos ali a metade do Espírito Santo e um bom pedaço aí do norte fluminense, teve dificuldades em colocar essa terra na ordem, vamos dizer, do homem branco, porque havia os índios goitacazes. Esses índios eram extremamente perigosos, tá? Eles eram, isso mesmo, o Evandro, Pero de Góis, eu sempre esqueço, eu confundo com o Júlio Góis. Esses índios eram perigosos, eram canibais, era uma tribo bastante violenta. Vivia ali em constantes guerras com homem branco e com outras tribos indígenas. Como esse Pero de Góis ele não tinha muitos recursos, e a terra que foi dada para ele, apesar de ser fértil, era habitada por esses índios, né, isso foi um cenário de uma grande confusão no início ali. Até Campos teve um cenário de guerra muito grande. Por quê? Com os índios, como esses índios eles eram habilidosos, para quem não conhece, para você ter noção de como esses índios eles entravam na tribo, eles eram respeitados, eles eram, posso dizer, apresentados, eles tinham que fazer uma missão. Era uma missão simples que esses índios tinham que fazer. Né? Ele tinha só que entrar dentro de um mar, um pedacinho de pau desse tamanho aqui, mais ou menos de 1 metro, um pedaço de pau, para ele ser aceito na tribo. Mergulhar, caçar um tubarão, debaixo d'água enfiar um pau na boca do tubarão e trazer ele à força para a areia. Era só isso que o índio Goitacá tinha que fazer. Né? Chegando ali, ele tinha que arrancar os dentes desse tubarão para poder fazer o colar, né, que os índios Goitacá eles utilizavam, um colar com dentes de tubarões. Então, se um índio, os índios Goitacás eram altos, né, eles tinham a testa maior, ia ter mais para trás aqui, eles raspavam esse pedaço da cabeça, eram velozes, eram como corças dentro de água, e ninguém conseguia caçá-los. Foi muito difícil para os colonizadores caçarem esses índios. Então eles foram para a maldade, né? Eles, naquela época, na Europa estava tendo um caso grave de varíola, e eles pegavam essas roupas de pessoas que morreram, que foram infectadas por essa doença, eles trouxeram essas roupas infectadas, espalharam no território ali que compreende o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, que era o território desses índios. Esses índios curiosos entraram em contato com essas roupas e contraíram a varíola, e isso foi dizimando índio por índio. Né? Ou seja, nossos índios foram mortos de maneira com requintes de crueldade, né? E covardia, porque nem com arma de fogo eles conseguiram caçar os índios, eles eram muito rápidos dentro da água. Né? Eu vou procurar uma foto aqui de um índio Goitacá, um desenho, para vocês terem ideia de como eram esses índios. Né? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui. Olha aí como é que era, mais ou menos, né? Os índios goitacás. Olha a flecha, como eu falei para vocês ali, a testa maior, né? Desproporcional ali. Eram seres ferozes e canibais. Né? Tem outra foto aqui interessante, ó. Olha aí. Tá vendo só? Eram índios realmente nativos desta terra. Né? E a famosa estátua do índio, pessoal, olha aqui. Na entrada de Campos tinha essa estátua aqui, que é a famosa estátua do índio. Né? Mas olha como é que ela está agora. Olha aí. Olha o que fizeram com a estátua do índio. Destruíram. Antes já estava caindo, né? Olha aí. Antes era assim. Essa foto de 2004. Olha como é que ficou, foi ficando, até chegar a esse ponto. Então isso que fizeram com a história do município de Campos. Pessoal, estamos chegando aqui perto do fim, aí. Vamos estar encerrando essa live. Vamos ler aqui alguns comentários. Eu me recordo que em meu computador havia uma imagem de um mapa político do Brasil com linhas das capitanias
hereditária. Seria muito útil para você agora, eu acredito. Eu consegui aqui entrar no computador e localizar essa imagem. Né? Só encerrando aqui, né, eu falei no começo também que Campos foi emancipada em 1835, mas ela já existia ali por volta de 1634, onde iniciou os trabalhos de colonização, 1634 por aí. Ou seja, se a gente for contar a época que Campos era uma vila, que era chamada Vila de São Salvador, e for contar a época que Campos se transformou em cidade, são mais de 340 anos e lá vai pedrada. Né? Bom, pessoal, então eu gostaria de encerrar essa live com vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês que estão aqui, o professor Evandro, as pessoas que já vieram, outro professor também que comentou com a gente, capa preta, capa verde, né? Capa preta. O professor Capa Verde, o sobrenome Capa Verde, eu acho. Foi muito boa a colocação dele, gostamos, esperamos que vocês continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais. Já estou com bastante sono, mas foi bastante criativo, fico feliz que a nossa live tenha sido um sucesso com a participação de vocês. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Nós voltaremos a fazer live nos próximos dias. Espero que a gente consiga fazer com a Érica Viana. Tá bom? E mais para frente, bem lembrado, Evandro, teremos o segundo simpósio. Se Deus quiser, teremos o segundo simpósio de Campos. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Para quem é campista, feliz aniversário. E para quem está nos acompanhando, muito obrigado. Nos acompanhou até agora. Um forte abraço do Círculo Monárquico de Campos. Até mais.